professora de física. Hoje nós vamos falar sobre grandezas físicas e unidades. Grandezas físicas são características que podem ser medidas pelos instrumentos de medida, tá? Temos aqui alguns instrumentos de medida. Esse aqui é um relógio, né? O relógio, ele mede a grandeza física tempo. A balança de cozinha mede a grandeza física massa. O termômetro, ele mede a grandeza física temperatura. Então, essas grandezas são características do corpo. Do mesmo corpo eu posso medir a massa e a temperatura e o tamanho, né? Então eu posso medir várias características desse corpo, tá? A gente tem aqui alguns exemplos de grandezas físicas: distância, velocidade, força, carga elétrica, tá? Quando a gente mede essa grandeza física, a gente expressa, né, falando, por exemplo, passaram 5 o quê? 5 minutos, 5 segundos. Então a gente precisa, quando a gente mede essa quantidade, a gente precisa expressar junto a uma unidade de medida. Essa unidade de medida, ela é um padrão. Tanto tempo é 1 segundo, tanto tempo é 1 século. Então eu defino as minhas unidades de medida, né? É uma definição, uma coisa que é feita artificialmente. Eu escolho aquele tamanho e uso aquilo para sempre como um padrão, né? Então, a massa, vamos usar aí, por exemplo, a gente tem uma unidade de dúzia, né? Dúzia é um tipo de unidade. Tem 1, 2, 3 dúzias, meia dúzia, né? Então eu defini aquela coisa e depois eu passo a medir coisas em função daquela unidade padrão. Então aqui a gente tem alguns exemplos: metros, quilogramas, dias, Celsius, né? Quilômetros por hora, Newton, Coulomb. As grandezas e as unidades, elas têm relação, né? Então aqui nessa tabela aparece aqui as grandezas físicas: comprimento, massa e tempo, que são as principais que a gente vai utilizar aí no primeiro ano, na matéria do primeiro ano. Aqui as unidades: metro, unidade de comprimento é metro, unidade de massa quilograma, unidade de tempo é segundo. Além dessas unidades que estão no Sistema Internacional de Medidas, a gente tem outras unidades. De comprimento a gente pode usar polegadas, léguas. Massa a gente pode usar tonelada, libra, né? Hora, segundo, dias e etc. Então aqui a gente tem diversas unidades que são associadas a essa grandeza física: comprimento, massa, o tempo, etc. Tá? Eu comentei aí, falei sobre um Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas, ou SI, é um padrão utilizado na comunicação científica, tá? Então a gente utiliza esse padrão para a comunicação ser mais direta. Em vez de você pegar um artigo, um manual e ficar tendo que mudar de uma unidade para outra, né? Converter de léguas para metros, por exemplo, a gente usa um padrão dentro da comunicação científica que leva em consideração essas grandezas e essas unidades. Nesse quadrinho aqui a gente tem as grandezas, símbolos das grandezas, as unidades e os símbolos das unidades, tá? Então a massa a gente simboliza como M. A massa tem como unidade quilograma, posição metro. Aqui a gente tem que reparar nisso, que aqui nós temos, para massa a gente usa o símbolo M, para metro também usa o mesmo símbolo. Mas para a gente reconhecer esses símbolos, saber quando é massa e quando estou falando de metro, é fácil, tá? Tem a ver com o contexto.
e também com a posição em que aparece. A gente não fala tem 1,50 m. Então o que a gente fala eu tenho 50, né, metros. Então, quando é unidade, a unidade vem após o número. Quando é para falar de massa, a massa é igual a 50 quilogramas.